A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Estamos nós aqui neste sábado para mais um vídeo do canal Inspire-se. Para você que está chegando pela primeira vez no canal Inspire-se, inspire-se porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? Muito bom poder estar gravando este vídeo no sábado. Já lembrando vocês que hoje às 19 horas, através do Facebook, tá, gente? Que para mim vai ser mais fácil fazer a live pelo Facebook. Vou estar juntamente com meu amigo e pastor Luiz Carlos Graneiro. Pastor Luiz Carlos Graneiro, que é um grande amigo meu. Foi uma pessoa que inclusive me ajudou nesta caminhada, né, com a visão da graça de Jesus Cristo. É um homem super estudioso da palavra, como eu disse, não é teólogo, ok? É um cara super estudioso da palavra, um pastor super respeitado, já vai para o 5º livro dele, né? Está escrevendo o 5º livro dele. Então nós vamos aprender muito, para que você que vai ver a live, vai aprender muito com ele, vai ver que ele tem realmente a sabedoria que vem do nosso Deus o Pai, e não sabedoria humana, né? Porque como dizem, o sábio ele se vangloria, né, daquilo que ele tem conhecimento. O teólogo, né, tem o hábito de se vangloriar daquilo que ele sabe, mais do que de repente você sabe, né? Vale mais um diploma do que qualquer outra coisa para eles. Mas o pastor Luiz Carlos é um homem que eu admiro muito, super humilde, e que vai falar com vocês, eu tenho certeza, hoje vai ser muito bom, vai ser muito bacana, amém? 19 horas lá pelo Facebook. Depois eu vou colocar mais uma vez o link do canal, né, lá do meu canal do Facebook, para que vocês possam acompanhar a live, tá ok? Então vamos lá. Hoje eu tinha preparado um texto, né? Eu tinha preparado um outro assunto para falar hoje aqui na live, mas o Espírito Santo mudou totalmente o rumo daquilo que eu ia falar e me incomodou muito sobre algo que eu gosto sempre de pregar sobre isso, sobre a verdade, para abrir os olhos daqueles que ainda estão escravos do que é pregado hoje. Uma verdade que o próprio Deus, o Pai, Jesus Cristo, nos deixaram como herança, porque nós somos a geração, que eu tenho o hábito de dizer, pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos a geração da mensagem da cruz. Nós não mais somos a geração da mensagem de leis, porque a lei de Moisés não mais faz parte da nossa vida, né? E eu sempre gosto de chamar a atenção aos irmãos, porque está lá, tá aqui na palavra, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, onde fala que as leis, os mandamentos, não mais estão escritos em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne. E quando a gente lê que tábuas de carne, é exatamente o nosso coração para com Jesus Cristo. Amém? E é muito engraçado, porque muitas vezes, eu tenho o hábito de dizer, no cabelo, que muitas vezes a gente sofre perseguições por falar a verdade. Muitas vezes a gente sofre com a perseguição daqueles que ainda estão envolvidos com as mentiras. É uma caminhada às vezes solitária, porque o mundo no geral, as pessoas no geral, quando querem olhar para Deus, elas ao mesmo tempo querem olhar com o olhar do interesse, porque eu quero, porque eu preciso. E esquecem que muitas vezes a vida com Jesus Cristo, na verdade, é não mais o eu, mas o próximo, né? O não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quer dizer assim, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para o outro. E viver para o outro, muitas vezes, a obra para o outro é você orar, é você explicar e mostrar a verdade, e é você ensinar que Jesus é verdadeiramente o caminho, verdade e vida. E muitas vezes aqueles que são os falsos profetas, os que ainda pregam mentiras, o que tem benefício próprio através da mensagem de Jesus Cristo, eles nos perseguem e muitas vezes nos acusam de estar na heresia. Como eu posso estar na heresia, sendo que nada do que eu falo para vocês aqui é porque eu fiz teologia, é porque é o meu contexto humano, é porque eu acho, porque não é achismo, não é nada disso, é palavra, né? Eu gosto sempre de lembrar por que palavra, porque no próprio texto de Efésios 6, lá, a armadura de Deus, no versículo, se não me engano, 12, fala, né, que nós temos que estar com os nossos lombos cingidos
pela verdade. E eu creio que quando estamos com a verdade verdadeiramente ela nos traz respostas claras de uma conduta totalmente diferente daquela que muitas vezes nós vemos pessoas viver achando que é sapatear, achando que é ficar falando em línguas, achando que você só tem alguma coisa com Deus quando você tem, né, aquele monte de baboseira que é feito. Eu tenho o hábito de dizer, gente, que o Deus, o Pai, me permitiu viver num terreiro, viver as coisas do diabo durante praticamente quase 4 anos, para eu aprender e ter autoridade naquilo que eu vejo, autoridade naquilo que Deus, o Pai, permite eu viver, autoridade quando eu vejo pessoas. É a mesma coisa que essa semana eu estava contando para minha esposa, que em muitos lugares que você vê lá o demônio, o diabo, ou um espírito maligno lá, incorporando uma pessoa, gente, eu vou dizer bem claramente para você, se uma pessoa tiver incorporada com um demônio, com um Exu, com uma pombagira, com um espírito zombeteiro, o que quer que seja, olha, 5 ou 6 homens é muito difícil de segurar. E não adianta dizer assim, porque dentro da igreja há o poder do pastor, há o poder do Espírito Santo na igreja, por isso que ele não sai quebrando tudo, porque não. Na verdade, o que nós vemos é muito engano, muitas pessoas enganando os outros, sabe assim? Porque é muito nítido, é muito claro, mas mesmo assim ainda as pessoas continuam sendo enganadas. E eu quero lembrar para vocês aqui o texto que eu quero falar para vocês, que o Espírito Santo me incomodou estar falando, é assim, ó, João 8,32, né? Jesus estava falando para os judeus, para aqueles que creram nele, porque eu volto a falar assim, porque judeus que creram nele? Porque os judeus até hoje são o povo que seguem lá as definições dele da verdade, através da Torá, só que eles não aceitaram e não aceitam a verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, até hoje. Então Jesus estava pregando para os judeus messiânicos, que são os judeus que aceitaram a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Então ele fala assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você entendeu? Ele falava para os judeus justamente, quando eles conhecerem a verdade dele, Jesus Cristo, serão libertos das mentiras, dos enganos, dos falsos deuses, né, que viviam lá atormentando o povo na antiga aliança, e que o povo ainda acredita que era Deus o Pai. E eu volto a falar novamente assim, porque conhecereis a verdade e sereis salvos? Porque quando Jesus fala, quando a Bíblia fala que o verdadeiro Deus só foi revelado pelo Filho unigênito que está sentado ao lado dele, o Filho unigênito que revelou Deus o Pai é Jesus. Porque só através de Jesus, só quando ele se manifestou e se tornou carne como nós, e quando ele se tornou luz, é que nós entendemos que aquilo que era pregado na antiga aliança nada mais era do que um engano de outros deuses, e o judeu até hoje vive nessa religiosidade do judeu, e ainda nós vemos muitas igrejas colocando bandeira de Israel, e pastores colocando lá o chapeuzinho lá que eu esqueci o nome, e colocando itens judeus. Gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E olha só, não sou eu falando, é Jesus falando aqui. Se você quer que eu leia, eu vou ler aqui para você, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, é Jesus dizendo aqui aos judeus que haviam crido nele, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, que está no versículo 31. Então, quando o Espírito Santo me incomodou, mudou o caminho do que eu iria falar hoje no devocional e me martelou a cabeça em relação a esse versículo, é porque, principalmente nos últimos dias, eu tenho sido ofendido de certa forma por situações, pelo simples fato de eu estar falando a verdade, nada mais do que falando a verdade, e eu vou continuar falando a verdade. Sabe por quê? Antes de eu regressar para o Brasil no ano passado, eu orei e falei com Jesus, falei assim: Jesus, eu quero saber exatamente qual será o caminho que o Senhor quer que eu trilhe voltando para o Brasil. Porque Ele já tinha preparado tudo, preparou o meu casamento, preparou minha esposa, preparou minha casa, preparou situações para que eu pudesse estar aqui. Mas eu nunca esqueço que Ele me revelou o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, que fala, que, resumindo,
que é para eu procurar homens e mulheres que sejam fiéis à verdade do Evangelho e que eu permaneça atento para que a palavra não seja distorcida. E eu percebo que eu defendendo o Evangelho de Jesus Cristo, a perseguição ela é terrível. Porque quando nós pregamos a verdade e a verdade desmascara pessoas, o que acontece? Nós somos ofendidos por estar falando a verdade. Porque o conhecereis a verdade vos libertará, a verdade, nos trará uma outra visão da verdade de Jesus Cristo. As pessoas não querem que essa verdade seja revelada para o povo. Porque se o povo souber da verdade, sabe o que vai acontecer? Uma debandada das igrejas, uma debandada desses lugares aonde deveria haver comunhão com Deus o Pai, com Jesus Cristo, mas que há desunião, que há na verdade uma ruptura de comunhão, e só existe o interesse próprio, e a palavra ela revela isso. Já vem nos chamando a atenção em relação aos falsos profetas, nos vem nos chamando a atenção para os tempos vindouros, que a volta de Jesus está tão próxima, que todas as revelações que estão no Apocalipse irão acontecer, mas ainda há tempo para muitos se arrepender e vir conhecer essa verdade e ser liberto. Tanto que se nós voltarmos lá em João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus ele fala: eu não mais o tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos. Então, justamente por sermos considerados amigos, através de Jesus Cristo, ele nos falou, somos amigos, não mais servos, que quanto mais nós buscamos a verdade de Jesus, mais a verdade dele nos liberta. Então eu creio que quando o Espírito Santo me trouxe a realidade, provavelmente porque de repente você, sem imposição, sem lupa da teologia, sem o meu contexto, sem o meu achismo, é uma maneira de transmitir a vocês que vocês precisam conhecer esta verdade tão simples de Jesus, para que de repente vocês sejam libertos de maldições e de mentiras. Amém? Então esta é a minha palavra de hoje, neste sábado, que é um sábado que vai ser muito importante para você, para mim, para todos, que às 19 horas estiverem lá no Facebook e puderem acompanhar a live com o pastor Luiz Carlos. Amém? E me perdoem por toda a minha verdade, talvez a minha simplicidade de falar, mas é porque Jesus é simples. O Evangelho é simples e nós temos que ser simples em pregar, porque é dessa forma que Jesus quer que façamos. Com palavras simples, de uma maneira simples, num lugar simples, no meu celular simples, sem tanta produção, mas eu espero que você entenda que tudo aquilo que eu desejo do fundo do meu coração é amar o meu próximo como Jesus realmente nos ensinou a amar cada um de vocês, o meu próximo, meu irmão, minha irmã, de todo o coração. E eu continuarei pregando a verdade, independente de quem quer que seja, porque o meu coração e o meu foco está em Jesus Cristo. E eu espero que o seu também esteja. Amém? E quero deixar aqui para você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, compartilha com quem você acredita que precisa ver este vídeo, ouvir essas palavras. E mais uma vez, 19 horas hoje no Facebook, eu vou deixar lá o link do meu canal lá para que você, se você tiver o desejo do seu coração, se você quiser conhecer a verdade, que você possa estar lá hoje à noite e acompanhar essa live, que vai ser muito bacana. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, um ótimo fim de semana e é isso aí. Deus abençoe. Valeu.